Bom dia, pessoal. O nosso encontro de hoje precisa ser nesse formato, porque eu tive uma emergência de trabalho. Nada grave não, mas coisas profissionais. E aí precisei vir para uma reunião na Secretaria de Educação, né, em Niterói, agora pela manhã, e aí não daria tempo estar com vocês para partir depois, né, já que tinha horário combinado, horário agendado em Niterói. Bom, então, diante disso, eu vou aproveitar o nosso tempo de aula para dar algumas explicações, tirar umas últimas dúvidas, né, sobre a questão do trabalho de produção de poemas, né, para a semana a Feira de Ciência, tá? Então, assim, eu estou deixando, eu prorroguei o prazo até hoje, tá? Agora eu saio de Niterói por volta de 11 horas da manhã, meio-dia, é quando vou fechar o formulário, é quando vou considerar fechada a atividade, tá? E fechar de novo o formulário. Eu abri, tá? De ontem para hoje, e compartilhei com a Laura e coloquei permissão para editar, né? De forma que vocês possam eh, copiar os textos e transferi-los para o site, tá? Então, essa atividade ficou. Vocês têm, ao longo da aula, aproveitar esse tempo de aula para fazer isso. Eu ia avançar com o conteúdo, nem vou avançar, tá? Justamente para que vocês utilizem esta aula de hoje para fazer isso. Então, o tempo dessa aula, tá? Os que não fizeram ainda, se você não fez o poema, o pessoal do primeiro ano, né, fez o poema no formulário e eu pedi agora para transportar, né, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para o site. O prazo era até ontem, mas por conta de uma série de fatores, foi um dia atípico ontem, e aí eu precisei pedir a Laura e prorroguei esse prazo para vocês apresentarem até hoje. Então, acessem os que já enviaram, né? Acesse o formulário está com permissão para editar, e façam agora durante o tempo da aula. Uma outra coisa que eu quero pedir é para que vocês coloquem um título nos poemas, tá? A gente está com tempo, a gente tem uma aula de 50 minutos, né, para resolver isso tudo. Então, coloque um título no poema, né, porque o poema ficou sem título, eu não pedi título, de fato. Você vai colocar um título e transportar lá para o site, tá, da Feira de Ciência. Lembrando um detalhe muito importante para que ninguém confunda de que formulário estamos falando. Nós estamos falando, no caso do primeiro ano, do formulário que é produção de poemas sobre mar e oceano, né? É disso que estamos falando. Então, o primeiro vai pegar esse material e vai levar para o site. O pessoal do segundo, na sexta-feira, eu fiquei de passar os temas, né? Eu só adiantei que o tema seria mar e oceano também, né? Que tivesse essa relação de alguma forma, mas eu não dei sugestão de títulos. Aí fiquei de criar o formulário na sexta à tarde, mas que na verdade eu ia fazer isso durante a aula, né? Mas durante a aula acabei me empolgando e o horário acabou, e eu fiquei de colocar um formulário, disponibilizar um formulário para o segundo, e não disponibilizei. Então, o pessoal do segundo tem aí, eu pedi, depois coloquei no grupo, né, dei algumas dicas lá na aula, mas acabei não colocando o formulário. Então, na postagem do Google Sala de Aula, tem umas sugestões de tema, né, na postagem de hoje, tem lá do segundo ano que eu estou falando agora, tem umas sugestões de temas, e aí vocês vão pegar esses temas e trabalharem em cima dele, tá? Alguns até chegaram a fazer, alguém chegou a me enviar um poema. Eu só espero que ninguém confunda, no caso do segundo ano, que ninguém confunda esse trabalho para a feira com um poema que eu pedi relacionado àquelas escolas, aqueles movimentos de vanguarda malucos da Europa, né? Aqueles movimentos doidos lá.
Aquilo é outro trabalho, é outra coisa que é para ficar no formulário mesmo. Estamos falando aqui dos poemas sobre mar e oceano. Então, tem as sugestões na plataforma de temas. No primeiro ano, as sugestões ficaram no formulário e nós conseguimos fazer o poema durante as aulas, né, durante a própria aula. Uma minoria que não conseguiu e enviou depois. No segundo, a gente não conseguiu por minha culpa, não culpa de vocês. Eu não criei o formulário, não enviei o formulário como havia combinado. Então, resumindo a parada toda aqui. Primeiro ano, o poema já está pronto no formulário Google. Você vai simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, colocar no site da feira, colocando um título, acrescentando um título. O pessoal do segundo vai criar um poema a partir das sugestões dadas aí na postagem de hoje do Google Sala de Aula, e vai fazer direto lá no site. Tá? Não precisa enviar em formulário, já vai colocar direto no site. E aí estará concluído o nosso trabalho. Tá? Peço desculpas pela situação aí com o segundo, que eu acabei prometendo enviar e não enviei, mas estou compensando isso com essa prorrogação do prazo até hoje para a gente fazer, tá? Então, é preciso que tudo esteja resolvido até meio-dia, tá? Tudo, tanto do primeiro quanto do segundo, esteja no site até meio-dia. Esse é efetivamente o prazo final para a nossa participação. A questão de, também lembrando o seguinte, que também ficou essa dúvida, alguém me perguntou, não lembro agora se foi no grupo, se foi no presencial na semana passada, mas também dessa situação. Os poemas que vão ser colocados no site são os poemas individuais, a gente tem espaço lá para isso. Então, cada um vai fazer o seu poema. Teve gente que fez em dupla, tranquilo, sem problema. Se mais alguém aí quiser fazer em dupla, ok, sem problema, bota lá o nome, não esqueça, pelo amor de Deus, colocar o seu nome. E aí você vai fazer fazer esse poema individualmente, né, ou dupla, e colocar no site. A questão dos grupos da feira é outra história, que aí a avaliação, esses trabalhos de literatura, no caso, né, eles contarão também em algum momento para alguma atividade de literatura, e independente disso, eles vão ter aquela pontuação dos grupos, né, na feira de ciência, ok? É isso então, galera. Então, usem esse tempo restante da aula para dar conta disso. Também estou colocando no Google Sala de Aula, né, na postagem de hoje, os 2 trabalhos práticos de artes que vão ser utilizados como nota para V1. Já falamos disso no presencial. Eu só vou especificar de novo na postagem para ficar muito claro, tá? Para ninguém ficar depois enrolado quando o prazo acabar, tá bom? É isso então, bom trabalho aí, um abraço para todas e todos.